Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Daqui a pouco, quero dizer, daqui uns dias, depois de amanhã, a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus. Uma grande festa, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, nessa festa, nós procuramos cultivar o nosso amor por Jesus. Procuramos cultivar a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eu acho que pode nos ajudar, umas palavras de São José Maria podem nos conduzir nessa devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. São umas palavras que São José Maria, no ano de 1933, ou seja, há 91 anos, São José Maria, ele deu de presente um livro para um rapaz que foi lá conversar com ele pela primeira vez. O rapaz foi lá conversar com ele, primeira vez que foi conversar com ele, e saiu com um livro. Um livro que era utilizado pelo próprio padre José Maria. O padre José Maria deu de presente para aquele rapaz. Era um livro sobre a história de Jesus. É o livro A História da Paixão, do padre Luís de la Palma. Um livro que tá por aí, quem quiser comprar, estão vendendo aí, estão vendendo. Né? Pessoas muito próximas de nós aqui estão vendendo esse livro, né? Então, se alguém quiser aproveitar. E quais foram as palavras que o padre José Maria, né, o fundador do Opus Dei, né, hoje já canonizado, por isso a gente fala que é São José Maria, né? O nosso padre escreveu as seguintes palavras para aquele jovem. Madrid, a cidade, né, onde estavam, 29 de maio, 29-5, em algarismos romanos, tracinho 33, ou seja, 29 de maio, 1933. E ele escreve 3 frases. Né? Que busques Cristo, ou que procures Cristo, né? Que busques Cristo, que procures Cristo, que encontres Cristo, segunda frase. E a terceira frase, que ames a Cristo. Mais tarde, ao adaptar essas palavras, né, a um ponto, né, que São José Maria escreveu também, num dos seus livros, ele transcreve a mesma ideia. Ele transcreve a mesma ideia para os seus livros, e aparece em vários momentos, nos seus livros, nas suas homilias, aparece em vários momentos essa ideia, como três etapas. 3 etapas.
procurar o Senhor, procurar Jesus, encontrar Jesus e amar Jesus, amar a Cristo. São ideias muito claras que podem nos ajudar a meditar, a pensar. Se nós também procuramos cultivar a nossa devoção pelo Sagrado Coração de Jesus desse modo, procurando Jesus, encontrando Jesus, amando Jesus. E por que procurar, né? Procurar Jesus. E quem fala procurar o coração de Cristo, significa procurar Cristo inteiro, né? Muitas vezes na Sagrada Escritura, quando se fala do coração, né, não está falando do coração físico, né? Esse órgão que fica bombeando sangue, né? Contração, relaxamento o dia inteiro para bombear o sangue pelo corpo inteiro, né? É desse coração que a Bíblia fala? Não. Quando a gente fala do coração, a gente está falando do mais íntimo, do mais interior, né? Daquilo que é mais nosso, né? É da nossa interioridade, do nosso ser, né? Do núcleo da nossa pessoa, digamos assim, né? A essência do nosso ser, a essência da pessoa, o mais íntimo da pessoa. Aquele lugar onde habita Deus, hein? No mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, está Deus. Aí está Deus conosco. Então, quando a gente fala do Sagrado Coração de Jesus, a gente está falando justamente desse conhecer mais a Jesus Cristo. Conhecer o mais íntimo de Jesus. Querer estar mais próximos do coração de Cristo, que é um coração misericordioso, que é um coração amoroso, né? Que é um coração rico em tesouros inesgotáveis de amor, e de misericórdia, e de perdão, e de carinho, e de compreensão. Assim é o coração de Jesus. O coração de Jesus, ele é amoroso, carinhoso, misericordioso, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. O coração de Deus nos perdoa. O coração de Deus é a fonte da graça, é a fonte do amor. Recebemos de Deus esse amor que nos transforma. Basta recordarmos que Deus Pai enviou Deus Filho ao mundo para nos salvar. Olha o amor de Deus aqui manifestado de modo explícito, né? Para nos salvar, porque nos ama, Deus Pai enviou ao mundo Deus Filho, que morreu por nós na cruz, né? O sinal do cristão é a cruz. É aqui que nós somos salvos. Então, olha o que Deus fez por amor. Para nos salvar, Deus morre na cruz. Jesus morre na cruz. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Jesus é perfeito Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarnou-se, ou seja, Deus assumiu a natureza humana. Então, Jesus, Deus, assumiu o coração humano para purificar o nosso coração. Jesus nos purificou ao assumir a natureza humana. Jesus nos mostrou como que o nosso coração pode ser puro. Então, Jesus, o próprio Deus, torna o nosso coração puro. É Ele quem purifica o nosso coração. Então, se nós queremos ter um coração puro, se nós queremos ter um coração manso e humilde, se nós queremos ter um coração misericordioso, se nós queremos ter um coração que realmente sabe amar, um coração que se entrega, né? Um coração que quer servir, né? Quer dizer, ou seja, uma pessoa que quer servir, né? Se a gente quer ser uma pessoa com esse tipo de coração, reparem, nós precisamos recorrer a Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus.
aprender com o seu exemplo, aprender com a sua vida. E além de aprender com ele, pedir a ele: Senhor, dá-me o teu coração. Dá-me o amor do teu coração. Jesus, derrama no meu coração o teu amor. Né? Jesus, me ensina a amar como o Senhor ama. Então reparem, amar como Jesus ama, nós sozinhos, com a nossa própria força, digamos assim, ou só com o amor natural que tem o nosso coração, nessa capacidade de amar que o coração humano tem. Agora, só com essa capacidade natural a gente não dá conta, porque o amor de Deus, o amor que é a meta do nosso coração, é o amor de Deus. É um amor sobrenatural. É um amor divino, quer dizer, é um amor que a gente sozinho não dá conta, porque por definição ele vem de Deus. Ele é Deus, né? Deus é amor. Deus é amor. São João não fala isso na sua carta? Deus é amor. Então, o que define Deus? O amor. Qual é a fonte do amor? Deus. A fonte do nosso amor, né? Desse amor sobrenatural, da virtude teologal chamada caridade. Caridade é amor, hein? A fonte é Deus. Então, quando nós decidimos amar como Jesus ama, nós necessitamos dele. Temos que pedir para ele: Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama. E não foi o próprio Cristo que virou para os seus discípulos e disse para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Reparem, isso que Jesus disse para os seus discípulos, ele está dizendo para todos nós. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Amem uns aos outros, como eu amo vocês, como eu amo cada um de vocês. Olha como é importante a gente experimentar esse amor de Deus por nós, por mim, que cada um de nós saiba experimentar o amor que Deus tem por nós. Olha, basta começar pensando: por que eu existo? Porque Deus quis. Deus quis me criar. Não, padre, o senhor não entende de biologia, né? Eu nasci por causa do meu pai e da minha mãe, né? Teve lá 2 gametas que se uniram e criaram uma célula nova, né, chamada zigoto, que sou eu. Meu primeiro eu se chama zigoto, né, padre? O senhor não sabe de nada, né? Tá bom, biologia explica muita coisa, mas aí eu pergunto: e a alma? Biologia cria alma? Quem que criou a alma? Alma espiritual. Como é que o espírito pode vir da matéria? Né? Como é que algo inferior pode gerar algo superior? Não tem como. Então, quem é o alguém, mais do que algo, né? Quem é que cria a alma, gente? É Deus. Porque Deus é espírito puro. A nossa alma é espírito. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, olha, grande parte da nossa semelhança com Deus é isso daqui. Nós somos espirituais também. Nós não somos só espírito, hein? Nós não somos anjos. Nós temos um corpo. Mas a gente não é só corpo. A gente é corpo e alma, né? Essa união da alma e do corpo é o que define o ser humano, né? Nós somos isso daqui. Essa união do corpo e da alma. E quem criou essa alma? Deus. Nosso Pai Deus. Deus é meu Pai. Me criou por amor. Né? Pensou em mim e aí me criou. Né? Como nos faz bem, como nos ajuda. Entender bem as coisas, quando a gente volta a meditar uma vez e outra no amor de Deus por nós. Nesse amor de Deus, nesse amor paternal de Deus, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade. Quer dizer, o coração de Jesus, esse coração que nos ama, esse coração que quer a nossa salvação, porque Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar, só que Ele não vai nos salvar se eu não quiser ser salvo.
Então, olha a importância da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração, ele sofre, o coração de Jesus, né? Ele sofre por nós. Agora, eu quero aceitar isso daqui? Eu quero aceitar a salvação? Eu quero aceitar esse amor do coração de Jesus? Porque o amor, ele não é automático, a gente precisa corresponder. Quer dizer, Jesus nos ama. Jesus me ama. Ele morreu por mim. Agora, eu preciso corresponder a esse amor, né? Não é automático. Essa correspondência ao amor, essa resposta de amor que o ser humano deve fazer, deve realizar, não é algo automático. Nós somos livres. Nós podemos ou não corresponder ao amor de Deus por nós. E é bom que a gente pense, pera lá, eu quero corresponder a esse amor? Eu quero amar a Deus mesmo, com todo o meu coração? Eu quero manifestar essa gratidão pelo amor que Deus tem por mim? Eu quero amá-lo, entre aspas, de volta? Eu quero corresponder ao amor? Em outra passagem, São José Maria, o nosso padre, o fundador do Opus Dei, ele diz a mesma ideia, é uma homilia cujo título é Rumo à Santidade. É uma homilia de 1967. Ele repete essa ideia, só que ao invés de falar de 3 degraus, agora ele fala de 4 etapas. E ele diz assim: nesse esforço por identificar-se com Cristo, eu distingui como 4 degraus: buscá-lo, encontrá-lo, tratá-lo e amá-lo. Talvez vocês compreendam que estão como que na primeira etapa, no primeiro degrau, né? Busquem o Senhor com fome. Busquem em vocês mesmos com todas as suas forças. Buscar o Senhor. Né? Procurar o Senhor. Encontrar Jesus. Tratar com Jesus significa relacionar-se com Jesus, né? Esse verbo a gente não usa tanto, né? Tratá-lo, né? Ou tratar com ele. Tratar com ele é isso, é relacionar-se com ele e amá-lo. Quer dizer, como que nós vamos amar Jesus? Procurando-o, encontrando-o e relacionando com ele. Nos relacionando com ele. Como que a gente faz isso, hein? De um modo mais resumido, a gente pode dizer que a gente pode fazer isso procurando Jesus. Onde? Onde está Jesus? Resumido, resumidamente, no pão e na palavra. Pão, Eucaristia. Onde buscar Jesus? Jesus está aqui, na Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Então, por exemplo, quando a gente vem ao sacrário, a gente vai, né, numa igreja, numa capela, onde tem Jesus aqui no sacrário, a gente pode conversar com ele, porque ele está aqui. Ele está aqui presente, fisicamente, sob as espécies eucarísticas. É Jesus. Claro, aqui a gente não enxerga o corpo de Jesus, mas ele está aqui, porque ele falou que ele ia ficar desse jeito. Então é um milagre. A presença, quer dizer, que Jesus tenha querido ficar na Eucaristia, isso daqui é um milagre. Né? A gente crê porque Jesus falou. Isto é o meu corpo. Então, se ele falou que isso é o corpo dele, se isso é ele, né? Então, Jesus está aqui. Nós cremos nele. E nós podemos abrir o nosso coração para conversar com ele. Isso é tratar com Jesus. Relacionar-se com Jesus, por exemplo, é o nosso empenho por fazer oração. Quando a gente se coloca aqui diante do sacrário, a gente conversa com ele. Né? Jesus, sei lá, eu estou cansado por causa disso, disso e disso. Eu estou precisando de ajuda por causa disso, disso e daquilo. Né? Jesus, eu estou muito feliz porque aconteceu tal coisa. E te agradeço. E assim, olha, a gente vai abrindo o coração e vai falando com Jesus. A gente fala com Jesus, a gente relaciona-se com Jesus falando da nossa vida, abrindo o coração para ele, conversando com ele.
Então, o fazer oração, essa conversa íntima com Jesus, é um modo maravilhoso para a gente cultivar a nossa devoção ao Sagrado Coração. Ao Sagrado Coração de Jesus. Procurar a presença de Jesus. Procurar falar com Ele. Procurar abrir o nosso coração para escutar o coração de Cristo. O que Jesus quer nos dizer? Qual será o amor de Deus que nós vamos encontrar no coração de Cristo quando nós abrimos o nosso coração para Ele? Quer dizer, Jesus derrama o seu coração, o seu amor, né? O amor do seu coração, Jesus derrama esse amor em nós. Quando nós nos abrimos, quando a gente se coloca diante de Jesus, ele também se abre, digamos assim, e Ele derrama o seu coração em nós, o seu amor em nós. Ele abre o seu coração e derrama o seu amor em nós. Procurar o Senhor, encontrar o Senhor na palavra. A palavra, gente, por um lado, a palavra é a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus, né? Tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Agora, onde é que está a vida de Cristo? Sobretudo no Novo Testamento. Então, dentro da Bíblia, né, a gente vai pegar os livros do Novo Testamento, porque é ali que fala mais claramente, mais diretamente de Jesus. A vida de Cristo está narrada ali, nos livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos e as cartas dos discípulos, dos apóstolos. Né? Conhecer Jesus, relacionar-se com Jesus, conhecer Jesus de perto. Então, quanto mais a gente vai lendo a Sagrada Escritura, quanto mais a gente vai conhecendo a Bíblia, sobretudo os livros do Novo Testamento, mais a gente pode conhecer Jesus. Por quê? Porque a gente vai ler a história de Jesus. A gente vai conhecer a história de Jesus, a gente vai conhecer como que Jesus fazia os milagres, como que Jesus ensinava as pessoas, o que Jesus ensinava nas suas pregações. E isso, muita coisa, não tudo, né? Quer dizer, os evangelistas terminam o evangelho dizendo, olha, se a gente escrevesse tudo que Jesus falou, né, o mundo inteiro estaria cheio de livro, né? Quer dizer, isso é para dizer que, olha, o que a gente recolheu aqui nos evangelhos, né, é algo inspirado por Deus, mas é uma partezinha do que a gente viveu, não é tudo. São as partes essenciais para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o intuito dos evangelistas, né? E dos livros inspirados por Deus, na Bíblia. O intuito é esse, que a gente conheça Jesus, que a gente reconheça que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. E um modo muito bom da gente conhecer Jesus lendo os evangelhos, lendo a Bíblia, é a gente imaginar, usar bem a imaginação. Usar bem. Eu estou lá lendo a Bíblia, né? E eu vou imaginando a cena. Como é que Jesus era, né? O tom de voz de Jesus, o olhar de Jesus, a cena, onde é que ele estava, né? O Evangelho fala lá, Jesus subiu a montanha, então a gente imagina, né? Ainda mais hoje com a internet, a gente pode ir lá, né? Buscar lá no computador, buscar lá na internet a foto, né? O Monte das Oliveiras, está lá. Né? Hoje em dia, como é que está o Monte das Oliveiras? A Terra Santa, né? Como é que está Jerusalém? Como é que está o monte lá onde Jesus se transfigurou, o Monte Tabor? É só procurar na internet. Como é que é o Monte Tabor? Vai lá procurar a foto do Monte Tabor, vai lá procurar a foto do Calvário, vai lá procurar a foto do Horto das Oliveiras. Está tudo lá. Né? Claro que não são fotos da época, né? São fotos de hoje. Não tinha foto na época, mas tem documentos da época, aí sim. Então, a partir dos documentos da época, dá para a gente refazer, né? Fazer uma espécie de modelo de como era, né? Então, isso sim dá para fazer. Mas, repare, isso pode ajudar a nossa imaginação, né? Como que Jesus estaria ali, como é que seria ele, né? O modo como Jesus fala, porque tem hora que Jesus fala do modo mais manso, tem hora que Jesus fala e ele está emocionado, ele até chora, né? E tem hora que Jesus está mais bravo, então ele fala de modo firme.
Então, são modos diversos, né? Jesus não fala o tempo todo do mesmo jeitinho, né? Dependendo da situação, Jesus, fala de um jeito ou do outro, né? E às vezes ele manifesta mais a sua misericórdia, o seu perdão, a sua compreensão, e tem hora que ele é mais exigente. Então, a gente pode usar bem a nossa imaginação, né? Como era, como Jesus falava, né? Como era o sermão de Jesus, né? A pregação de Jesus, como é que era? Bem, podemos imaginar, né? E isso nos ajuda. Por quê? Porque na hora que a gente estiver na nossa vida cotidiana e acontecer alguma coisa com a gente vai lembrar daquela cena e falar, Jesus, numa situação parecida com a minha, Jesus fez isso, isso e isso. Então será que eu não posso imitar Jesus? Né? Será que eu não posso ter uma reação mais ou menos parecida com a que Jesus teve? Né? Sei lá, né? Diante de uma pessoa que erra, aparece lá no Evangelho, né? Os judeus queriam apedrejar uma mulher que tinha cometido um pecado público, né? Que foi descoberta no pecado dela, de adultério. E o que Jesus fala? Olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês querem apedrejá-la até a morte? Então quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. O que acontece? O pessoal começa a ir embora, né? E aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz, mas não voltes a pecar. Olha, ao mesmo tempo que Jesus manifesta a sua misericórdia, o seu perdão, ele é firme com ela. Não peca de novo, hein? Quer dizer, o pecado está errado. Eu te perdoo, mas não é para voltar a pecar. Então, ao mesmo tempo que Jesus é misericordioso, ele é firme. Então, imaginar essas cenas pode nos ajudar, né? Quando alguém pisou na bola com a gente. Eu vou ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ter um coração misericordioso. Não vou falar mal dessa pessoa, não vou brigar com essa pessoa, eu vou compreender. Eu vou perdoar e eu vou puxar a orelha. Tipo assim, o que você fez não está legal. Eu te perdoo, eu não vou guardar mágoa, não vou brigar com você, mas o que você fez estava errado. Então, olha, repara, a gente pode imitar Jesus. Imitar Jesus no sentido, não só uma imitação externa, hein? Mas uma imitação do coração, né? Que o nosso coração, digamos assim, funcione igual funciona o coração de Jesus. Essa é a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quando a gente entende que a gente pode ter as mesmas reações que Jesus tem. Que o nosso coração tem as mesmas reações, que a nossa alma, que o nosso amor, né, seja muito parecido com o de Jesus. Essa é a meta. Essa é a meta. Que o nosso coração se pareça com o coração de Cristo. Que a nossa conduta se pareça com a conduta de Jesus. Bem, vamos terminando a nossa oração de hoje, né, pedindo a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que mais conhece, que melhor conhece o coração do filho, é a mãe. Nossa Senhora é quem melhor conhece o coração de Jesus. Então a gente recorre a Nossa Senhora, pedindo essa ajuda. Mãe, me ensina, me mostra o caminho, como que o meu coração, né, hoje eu esqueci de fazer aqui, né? Como que o meu coração pode se parecer mais com o coração de Jesus? Porque a Senhora sabe como é que é. Então Nossa Senhora sabe como é que é, né? A gente pede a ela que ela nos conduza ao coração do seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.